E aí, como é muito comum as pessoas virem conversar comigo e falar, Aline, eu gosto da rotulagem, eu me interesso, eu gosto de ver rótulo, mas sinto dificuldade com as legislações, eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei se eu consigo. Então é por isso essa aula 2, é para mostrar para vocês como organizar todo esse pensamento. Então, primeiro, falar quais são as informações importantes para a gente ter. Então, olha, é preciso conhecer o seu alimento, é preciso conhecer o processo de fabricação desse alimento, você precisa validar se aquele alimento que está chegando até você é realmente do jeito que eles querem comercializar. Então, sempre uso de exemplo aqui, porque foi o exemplo mais clássico disso, que foi quando um cliente meu fez lá todo... Gente, é porque foi um trabalho muito grande de pesquisa, de desenvolvimento, de teste, vai daqui, vai dali, acha a melhor matéria-prima e tal, pra fazer um produto que fosse um suplemento alimentar, que ficasse gostoso, que fosse solúvel, que fosse palatável, enfim, foi uma pesquisa muito grande mesmo, pra hora que chegar em mim eu olhar pra ele e falar, isso não é suplemento, isso não tem como ser um suplemento. Então é complicado, né? A gente precisa entender do nosso produto, dos processos de fabricação, de tudo que está envolvido, saber de um fornecedor, saber onde procurar as informações. Eu contei do exemplo, acho que do açaí em pó, né? Que tinha a maltodestrina, e que se eu não tivesse as fichas técnicas, se eu não tivesse as informações, muito provavelmente eu teria declarado esse açaí de forma incorreta na minha lista de ingredientes, porque eu ia colocar só açaí em pó e na verdade era açaí com maltodestrina, né? A maltodestrina tá ali como um veículo. Então, esses detalhes, nessa mesma empresa, mas não com o mesmo... Aliás, com o mesmo produto também. Então, o que acontece? Esse produto de açaí, ele não tem nada de lácteo, mas toda outra linha de produtos dessa mesma empresa tem leite em todos os produtos. Só no açaí que não. Mas ele é feito na mesma linha de produção. Então, assim, se eu olhar só para as informações do açaí e não souber como ele é produzido, onde ele é fabricado, como ele vai ser comercializado, eu não vou declarar leite como alergênico ali, porque ele não tem nenhum ingrediente dele tem contaminação cruzada com leite e ele não tem leite. Então, não tem por que eu falar sobre isso, né? Olhando só para o produto ali feito com açaí. Porém, eu conheço os outros produtos da linha, eu sei como é a fabricação e eu sei que existe grande chance ali de ter sim uma contaminação cruzada. Mas, de novo, eu só sei isso por quê? Porque eu conheço o processo de produção desse açaí. E a mesma coisa na mesma empresa aconteceu com glúten, só que aí é o contrário. Nenhum dos produtos deles tem glúten nem contaminação cruzada com glúten. Só que agora eles desenvolveram um novo produto que vai um ingrediente que tem glúten intencionalmente. Então, o que a gente vai fazer? Precisa fazer a análise de risco para saber, a gente vai declarar contém glúten só nesse produto que realmente tem o glúten? Ele vai contaminar os outros, né? Os outros vão sofrer essa contaminação cruzada? Então, precisa fazer essa análise de risco. A gente vai ter que trocar todos os outros rótulos para contém glúten ou só esse que vai ficar com contém glúten? Tudo isso, gente, é responsabilidade do profissional que trabalha com rotulagem de alimentos. Então, é aquilo de ir atrás das informações, de conhecer o produto e de conhecer o processo de fabricação. Isso impacta diretamente no rótulo, né? Como eu acabei de citar aqui 2 casos. E saber as legislações, né, gente? Que não tem como, a gente fala de rotulagem, a gente fala de legislação. O nosso trabalho tá todo baseado nas legislações. E aí que vem aquelas dúvidas. Ah, mas é muita coisa, mas eu não vou dar conta, mas eu não sei o que fazer, eu não sei organizar, eu não sei isso, eu não sei por onde começar, não sei. Então, o que temos? Um mapa, principalmente nessa parte que eu falo, que aquela aula é como se vocês tivessem pegado a minha cabeça assim e passado tudo que eu sei, tudo que eu penso ali para aquela aula, porque eu sigo aquele fluxograma de pensamento automaticamente. Eu começo a pensar em um rótulo, eu já penso naquela ordem. Eu começo a desenvolver um rótulo, eu já penso naquela ordem. Então, hoje isso já é automático para mim. Mas como eu cheguei nesse mapa? No dia a dia, gente, na rotina. Então eu também me perdia com as legislações.
Eu também esquecia uma informação ou outra. Então eu falei, não, preciso organizar isso. Que aquele checklist que fica todo mundo doido atrás, que é só pra quem é do Vida de Rotulagem e que todo mundo que é do Vida de Rotulagem realmente ama, aquele checklist eu fui fazendo aos poucos, gente. Então o que eu fui fazendo? Pô, tô trabalhando aqui com a RDC 259. O que eu preciso saber dela? Quais são os pontos importantes da RDC 259? Eu preciso saber, eu preciso corrigir ortografia, eu preciso, meu rótulo não pode induzir o consumidor ao erro ou ao engano, não pode ter propriedades terapêuticas, precisa ter denominação de venda, precisa ter peso líquido. Mas aonde que tá o peso líquido? Tá na portaria 157, tá? Então já puxa pra portaria 157. E depois, o que eu vou ver? O Decreto-Lei 986. O que tem de importante lá? Tem isso, tem isso, tem isso. Tem alguns detalhes do RISPOA e da IN 22 que não estão nessas duas legislações? Quais são? E eu fui me organizando, gente, porque senão realmente é muita informação, a gente vai deixar escapar alguma coisa. Então eu fui organizando e no fim tinha anotações, isso tava num caderno, numa lista, eu falei, bom, vou pôr em formato checklist isso, né? E aí montei. E aí, quando fiz o curso Vida de Rotulagem, eu pensei, não, eu preciso compartilhar esse checklist com o pessoal do curso, porque ele realmente ajuda muito. E eu fiquei com o pessoal e falei, gente, vocês podem personalizar esse checklist. Então, eu trabalho muito com tal tipo de produto, sei lá, com mel, trabalho muito com mel, e aí o mel tem algumas particularidades, então vai adicionando essas particularidades do produto que você sempre trabalha no seu checklist. Ou então, eu não sou consultora, eu trabalho dentro de uma empresa, então os dados da empresa sempre serão os mesmos. Então aqui na parte de identificação de origem, eu já vou deixar tudo certinho com os dados da minha empresa para eu conferir sempre se estão daquela forma. Então a gente fez uma live só para ir e personalizando esse checklist para cada um, que isso é importante também, né, gente? Ali eu dou a base, é o meu ali. Inclusive, toda vez que eu mudo ele no meu, eu salvo e coloco lá. Então, sempre tem uma versão atualizada lá. Atualizei para suplemento, depois já atualizei com nova fórmula, porque eu tava trabalhando com isso, então já tá tudo lá. E vocês podem ir fazendo isso com o de vocês também. E, gente, é o que eu falei também, a questão do checklist, tem gente que usa no começo. Então, eu sei, tem vários alunos que me falam, Aline, eu uso o checklist no começo. Eu me guio para fazer o rótulo por ele. Então, eu vou ver na ortografia, eu reviso a ortografia, não sei o que. Então, usa o checklist de guia para fazer o rótulo. Eu não consigo usar o checklist de guia, gente. Eu me confundo quando eu vou usar ele de guia. Apesar dele seguir mais ou menos a ordem que eu sigo no meu mapa mental, eu me confundo quando eu vou começar com ele. Então eu sento, olho o rótulo, começo a corrigir ou a desenvolver, se for o caso. E aí a hora que eu olho para ele e penso, ok, está finalizado, aí eu passo no checklist. Eu já até mostrei aqui uma vez que eu tava corrigindo e tinha esquecido de declarar as informações sobre corante no painel principal. E isso é super importante, né? Não tem como a gente usar corante no alimento e não falar nada no painel principal. Sempre vai ter um aviso. Corante não, aromatizante, desculpa. Sempre vai ter um aviso ali, né? Não importa se ele é natural, sintético, idêntico ao natural ou artificial. Eu sempre vou precisar falar algo sobre corante. E essa informação tinha passado batida. O alimento que eu estava trabalhando tinha corante e aromatizante e eu não tinha falado nada sobre nenhum dos dois. É que no caso do corante não precisava falar mesmo, porque era um corante natural, mas no caso do aroma eu precisava sim fazer uma declaração no painel principal. E eu só lembrei disso porque eu fui passar meu rótulo no checklist e lá ele me lembrou sobre os aromas e corantes. Isso eu lembro porque foi recentemente, eu mostrei aqui quando aconteceu, mas várias vezes, gente, identificação de origem tem que ter Brasil, aí você vai olhar e fala, nossa, não tinha Brasil, ia passar desapercebido, aí vai lá e muda, então é muito importante. Então vamos lá, gente, qual é o primeiro passo que tem que dar quando você quer começar a trabalhar com rotulagem? Primeiro, eu acho que você precisa definir se você quer trabalhar dentro de uma indústria como CLT ou se você quer trabalhar como consultora, né, como um profissional autônomo. Isso faz diferença da forma como você vai procurar. Porque se você quer ser CLT, ter um trabalho ali fixo dentro de uma indústria, você precisa começar a procurar vagas de emprego
que estejam ligadas com rotulagem. Aí surge muita pergunta, qual é a área da indústria de alimentos que trabalha com rotulagem? Não tem uma área definida, tá, gente? Então, assim, pode ser P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, pode ser processos, pode ser qualidade, pode ser regulatórios. Aí tem que ver na empresa que tem a vaga disponível quais são as descrições e tem mais. Às vezes vale a pena entrar na empresa, mesmo se a sua função inicialmente não vai envolver rotulagem, mas que seja dentro do departamento que trabalha com rotulagem. Então, por exemplo, tem uma vaga ali de analista de P&D dentro da indústria X, não envolve rotulagem, mas eu sei que é o time de P&D que trabalha com rotulagem lá dentro. Como que eu sei? Eu fui atrás, né? Eu fui pesquisar, eu fui entender a empresa, eu liguei lá, eu perguntei, eu conheço alguém que trabalha lá e perguntei, não sei, gente, aí tem que pesquisar, né? Eu sei que é P&D que trabalha. Mas eu quero rotulagem, eu não quero fazer outras coisas. Vale a pena entrar e ir tentando alcançar essa função de rotulagem lá de dentro do departamento já. Então vai mostrando interesse, vai mostrando que você sabe, vai conversando com o pessoal que trabalha com rotulagem se tem alguma coisa que você possa fazer, se você pode ajudar, se eles estão precisando de alguém. Vai, gente, vai cativando, vai buscando o seu lugar ali, né? Que uma hora vocês conseguem. Então, se é CLT, é isso. Agora, se você é consultor, aí você precisa começar a prospectar cliente mesmo, gente. É ir atrás, é bater na porta, é ligar, mandar e-mail. Não tem muito segredo, assim, tem que ir atrás mesmo. Então, só que o que é importante, né, nos dois casos? Ter o conhecimento adequado. Porque não adianta, beleza, aí você conseguiu a vaga, que não é para trabalhar com rotulagem, dentro do departamento que trabalha com rotulagem. Aí você começa a conversar com as pessoas e perguntar se pode ajudar e ficar um pouquinho depois para ver a questão da rotulagem e tal. Mas aí as pessoas olham para você e pensam, nossa, coitada dessa pessoa, ela quer trabalhar com rotulagem, mas tipo assim, não sabe nada, nossa, não sabe nem a diferença de alergênicos, glúten e lactose. Ai, que dó. Então assim, nossa, de novo, preciso saber as legislações decoradas, eu preciso saber o que diz cada artigo de cada legislação? Não precisa. Inclusive, eu acho que ninguém sabe. Mas você precisa saber pelo menos o básico para começar. O que é declaração de alergênicos? O que envolve? Qual é a legislação? Onde eu encontro essa legislação? O que é declaração de lactose? O que envolve? Qual é a legislação? Onde eu encontro essa legislação? Qual é a diferença de contém lactose e não contém lactose? Qual é a legislação que fala sobre glúten? O que essa legislação diz? Eu tenho que declarar contém e não contém glúten sempre? Tem alguma variação dessa expressão que eu posso usar? Qual é o lugar que essas informações têm que estar no rótulo? Então, gente, isso são informações básicas, isso você precisa saber sim. Ao menos assim, eu sei que a declaração de alergênicos é obrigatória e eu sei que isso está na RDC 26 de 2015 e que eu encontro ela na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Pronto, já tá ótimo, porque se alguém te perguntar alguma coisa de alergênico que você não souber, você fala, peraí, só um pouquinho, eu preciso conferir ali na RDC 26, 2 segundos, entra na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, procura a RDC 26, abre ela e pronto, ali você se vira, né? Então assim, tem que ter umas saídas. Mas o básico você precisa saber. Como que eu vou saber o básico? Estudando, gente, aí não tem como. Aí tem que ser estudando. Pode ser estudando sozinho, você pode começar a pegar as lições. Eu comecei estudando sozinha, tá, gente? Então, assim, na verdade eu tive um início com a minha prima, já contei essa história aqui 1000 vezes. Com a minha prima que me ensinou ali o básico, me deu o norte. Isso aqui é rotulagem, isso aqui é o tanto de legislação que você precisa saber, essa legislação fala disso, a outra fala daquilo, jogou todas as informações em mim, eu falei, calma aí, peraí, gostei disso aqui, gostei dessa área, mas deixa eu ver o que eu vou fazer com esse bando de informação aqui. Então eu comecei a estudar, pegar a legislação e ler sozinha,
marcar, isso aqui falou disso, fiquei com dúvida daquilo, não sei o que. Aí eu pegava um rótulo, qualquer um que tivesse em casa, falasse assim, deixa eu ver como que eles estão fazendo isso aqui pra ver se eu entendi. Aí eu olhava lá e parecia que o que eu tinha entendido não era o que tava no rótulo. Aí eu ficava tipo, meu Deus, será que esse rótulo tá errado ou eu que tô errado? Quem que tá errado aqui? Alguém tá errado. Aí às vezes eu via, não, ninguém tava errado. Eram duas formas diferentes de dizer a mesma coisa que tava tudo certo. Ou então alguém tava errado. Naquela época, normalmente eu. Que eu tava cheia de dúvida. Aí eu comecei a ver que, tipo, sozinha eu não ia muito longe, não. Sozinha eu ia demorar ali pra conseguir entender alguma coisa. Aí eu comecei a procurar cursos de rotulagem. Gente, eu fazia todos que apareciam na minha frente. Tanto que se alguém vem falar assim, você já fez tal curso? Provavelmente eu vou falar já. Porque todos que existiam antes de eu ter o meu próprio curso, eu já fiz. Alguns eu já fiz mais de uma vez, inclusive, o mesmo curso. Porque, gente, assim, eu estudava sozinha em casa, porque nessa época eu não tava trabalhando. Então eu estudava o dia inteiro. O meu trabalho era estudar rotulagem. Eu estudava o dia inteiro, eu ficava cheia de dúvidas. Eu tinha um caderno que eu só anotava dúvidas. O caderno era cheio de pergunta que eu não sabia a resposta. Eu anotava tudo. Aí eu achava um novo curso, aí eu ia fazer. Daí lá nesse novo curso eu ficava prestando atenção com a minha listinha de perguntas. Se a pessoa que tava ministrando o curso já falava, eu já anotava. Já respondeu essa pergunta aqui. Aí se ela não respondia a pergunta durante a explicação, eu ia lá. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho outra dúvida. Preciso tirar mais uma dúvida aqui. Aquela dúvida ali. Aí eu ia perguntando tudo. E às vezes, se eu não sentia muita confiança na resposta, eu ia fazer outro curso e eu perguntava de novo pra ver se a resposta era igual das duas pessoas. E, gente, pegava rótulo e ficava analisando na minha casa, no mercado. Eu comprava coisa no mercado só por causa do rótulo. Eu nem ia consumir depois. E depois dava pra alguém. Mas, tipo... E assim vai, gente. Mas é estudo e prática. Não tem como. Tem coisa, inclusive, que a gente só vai aprender na prática. Então, depois que a gente tem uma base que já tá legal, que já tá entendendo, já sabe o que é rotulagem, que são as legislações, onde encontrar e tudo mais, aí se joga, aí vai pra prática, porque tem muita coisa que a gente só vai aprender lá. Mas pra começar, é por aí. Mel perguntou, Aline, como você entrega o rótulo pronto para o cliente? Relatório? Sim, Mel, relatório. Eu faço relatório, tá? Porque pra mim é melhor. Eu acho que as informações ficam mais claras, tá? Tanto para mim quanto para o meu cliente. Mas mesmo assim, não é a única forma que tem de entregar o trabalho. Então eu sei que tem gente que altera a arte diretamente, o cliente manda uma arte aberta, a pessoa vai lá e altera. Eu sei que tem gente que entrega em forma de tabela, então faz umas tabelinhas com os erros, o que precisa corrigir, eu já vi isso. Tem gente que entrega no formato de checklist, então pega o checklist e vai preenchendo, vai mostrando para o cliente o que tá certo, o que não tá e o que não tá, como corrigir. Já vi isso também. Eu já mandei o meu checklist pro cliente 2 vezes só, tá? 2 vezes que eu achei que ia ficar mais fácil, mais visível ali pro que tava acontecendo, mandar o checklist também. Mas 2 vezes, não costumo mandar. Já aconteceu também, gente, eu sempre imprimo a arte, tá? Então, se meu cliente já tem a arte, eu imprimo porque eu gosto de riscar em cima. Eu sempre falo aqui, eu sou muito visual, então eu gosto de escrever. Tanto, gente, que eu tô super perdida sem o meu planner que não chegou ainda. Eu já falei isso aqui em outra live. Então, ali nessa parede que fica aqui nessa lateral, vocês não conseguem ver, tem vários post-its colados de coisas que eu preciso lembrar. Aqui no meu notebook tem mais 2 post-its. Aí aqui, ó, tem mais 4 post-its todo escritos de coisas que eu preciso fazer. E aqui tem mais post-it cheio de coisas que eu preciso fazer. Eu tô mais perdida que sei lá o quê. Mas eu preciso escrever. Não adianta eu colocar no calendário do computador. Não adianta eu fazer lista no iPhone. Não adianta. Eu preciso escrever. Eu preciso ver, eu preciso de cor. Elas precisam estar em cores diferentes pra eu me achar ali. Então, eu pego a arte do cliente e eu risco. Eu puxo seta daqui, puxo seta de lá, faço em cor diferente, escrevo um de azul, um de vermelho, um de rosa, um de verde. Eu vou me identificando ali, eu vou me achando nesse desenho. E aí, uma vez eu mandei um relatório para um cliente, ele me respondeu, tipo, Aline, eu não entendi nada disso aqui, tipo, não quero ler, não é assim que eu vou entender, eu nem vi isso aqui, eu vou passar direto pro marketing. Então, assim, ó, pega aí a arte que eu te mandei, risca aí o que precisa tirar, fala o que precisa escrever. Daí eu falei, nossa, tá, eu já tinha feito isso, mas tava uma bagunça ali, a minha bagunça que eu me entendo. Aí eu peguei, imprimi de novo a arte dele, comecei a riscar bonitinha, puxava uma setinha e falava, retirar esta informação. Puxava outra setinha e falava, escrever não sei o que, não sei o que, não sei o que. Colocar em negrito. O tamanho dessa fonte...
Fui fazendo um monte de setinha só com o que precisava mudar. E aí mandei, junto com o relatório de novo. Mandei. Eu falei, é isso? Ele falou, é isso, tá ótimo. Eu falei, então tá, obrigada. Aí, a partir desse momento, eu comecei a, sempre que eu vou riscar ali na arte do cliente, eu já risco bonitinho, né, setinha e tal. Ainda é tudo colorido, ainda dá, porque eu me encontro ali nas minhas cores. Mas agora eu risco tudo bonitinho, com uma letra que dá pra todo mundo entender e tal, porque se o relatório não fica claro, eu mando essa arte desenhada. E aí normalmente resolve. Outra coisa que eu vi ao longo do tempo é que os meus relatórios eram muito técnicos. Então, assim, eu usava uma linguagem técnica, eu explicava o porquê que tinha que ser, o porquê que não podia usar a expressão zero glúten, que tinha que ser não contém glúten, porque na lei tal dizia que... Tipo, eu ia dando uma aula pro cliente ali no relatório. Até que eu vi que, na realidade, os meus clientes, eles não querem aprender sobre rotulagem, né? Se eles quisessem aprender, eles estavam entrando no meu curso e não me contratando como consultora para resolver o problema deles. Então, tava ficando muito técnico esse relatório. E não é o caso, porque eu não tô falando com outros profissionais da mesma área. É diferente de quando eu tô aqui falando com vocês, de quando eu tô dando uma aula. Mesmo assim, eu não gosto muito de usar termos técnicos hoje em dia. Eu acho que esse é o diferencial, inclusive. Normalmente as pessoas gostam de mim porque a minha didática é fácil, porque eu dou exemplo, porque eu não fico falando igual a legislação, né? Porque se você falar igual a legislação é só você ir lá ler a legislação, não é mesmo? Então, eu fui mudando esse relatório. Hoje ele não é nem um pouco técnico. Inclusive, ele é super informal. Eu escrevo ali como eu falo. Então, é como se eu estivesse batendo um papo com o cliente, só que eu tô escrevendo. Então, da mesma forma que eu explicaria aquilo pra ele se eu tivesse pessoalmente com ele, eu escrevo no relatório. A única coisa que eu realmente faço é separar por tópicos. Então, não é que é um relatório tipo, blá, um texto, né? Não. Eu separo por tópicos. Então, denominação de venda. Qual que vai ser a sua denominação de venda? Por quê? Ah, a denominação de venda tem que ser isso porque esse produto tem um regulamento técnico de identidade e qualidade que define essa denominação. Então, tipo assim, não há outras alternativas. Ou então, se tem outras alternativas, eu falo outras possíveis alternativas. Tal. Se tem muitas alternativas e vai ficar confuso, eu também nem dou outra alternativa. Eu falo lá o que tem que ser, a que eu mesma acho melhor. E aí, se ele questionar, eu falo que tem outras alternativas. Então, eu vou deixando a vida dele o mais fácil possível, assim, pra não precisar pensar muito mesmo. A única coisa que eu realmente ainda faço é realmente separar em tópicos e eu sempre deixo a legislação. Sempre, aí sempre. Não me importa se ele quer ver a legislação ou não, mas ele tem a fonte e eu tenho a fonte. Porque às vezes as informações ali são muito específicas, né, do produto. Então, tem uma legislação, por exemplo, por que o sorvete tem que estar em gramas e opcionalmente pode estar ml ou litro, né? Por que tem que estar em massa e opcionalmente pode estar também em volume? Então, eu não lembro qual é essa legislação, mas hoje eu sei que ela é uma legislação lá do Inmetro, que se eu entrar na parte de legislação e escrever sorvete, eu vou achar. Mas, às vezes você trabalha com legislações muito específicas, que você só usou naquele produto e não usa mais. Então, depois, aí o cliente vai perguntar, de onde você tirou essa informação? Aí nem eu vou saber de onde eu tirei. Eu vou ficar, meu Deus, porque já aconteceu. Tipo, meu Deus, de onde eu tirei isso? Se tá escrito ali, eu tirei de algum lugar, como se da minha cabeça que não foi. Mas de algum lugar eu tirei essa informação, mas vai saber da onde. Então eu sempre deixo a referência da legislação tanto para o cliente, caso ele queira conferir, caso ele precise argumentar com alguém, caso ele vá mostrar aquele relatório para alguém, quanto para mim também. Se ele me questionar, eu sei de onde eu tirei a informação, vou lá, vejo e me resolvo. Então é isso. Mas isso sou eu, gente, tá? Se você não quer fazer relatório, tudo bem também. Você encontra o seu jeito de entregar esse trabalho. Não tem certo ou errado. O certo é o que o seu cliente entende que você consegue fazer. Esse é o certo. Ana perguntou aqui, Aline, você faz a arte também? Ou o cliente manda e você corrige e complementa o que precisar? Ana, eu não faço a arte, tá? Eu não faço arte porque eu não sou boa nisso. Se eu fosse, eu faria. Porque eu acho que é um complemento ótimo pro nosso serviço. Então, quem tem o dom de fazer a arte, quem tem criatividade, quem sabe mexer com Photoshop, com CorelDRAW, sei lá, qual outro programa tem pra fazer essas coisas, eu acho que pode oferecer também. Eu ofereceria. Eu acho que que isso valoriza o seu serviço, tá? Isso valoriza o seu trabalho. Mas eu não. Se você acompanhou a aula 2, você viu ali aquele rótulo maravilhoso sobre 3 pilares.
aquilo lá é o meu máximo, tá? Eu vou até ali. A Bruna falou aqui, às vezes, eu acho, né, pecamos nisso, esquecer que nem sempre o pessoal técnico vai ler o relatório. Exatamente. Débora perguntou: o lote é sempre obrigatório? Como definimos qual será o lote? Como definimos qual será o lote? Se número, quantos números, etc. O lote é sempre obrigatório e não tem uma especificação. É a empresa que cria o lote. Você pode usar a data de fabricação como lote, a data de validade como lote, a data de embalagem como lote, um número que você criou da sua cabeça como lote. Ele é obrigatório, mas é você que vai definir qual é o lote. Você só precisa ter isso documentado, porque o lote serve para rastrear, né, aquele alimento. Então, você precisa ter esse registro, mas é você que cria. Se você for usar o prazo de validade, por exemplo, como lote, você precisa indicar no seu rótulo que ali é o prazo de validade e que também é o lote. Agora, se você vai criar um código, ele precisa começar com a letra L. Aí, tudo que começar com a letra L já é lote. As gráficas fazem trabalhos maravilhosos, deixe para elas. Exatamente, Renata. Eu não vou me enfiar no quesito marketing, porque eu não quero que o marketing se enfie no quesito rotulagem, entendeu? Aqui é cada um no seu quadrado. Mas, quem sabe fazer, valoriza, né? A pessoa já contrata marketing e rotulagem junto. E aí a pessoa não briga. Entendeu? Porque quantas vezes a gente não vê aí brigas entre regulatórios e marketing, né? Por causa de rotulagem. Aí quando a pessoa ela faz o marketing e a rotulagem, ela não briga. Olha que maravilhoso. Tamires falou: meu produto não tem RTIQ. Como proceder? Como saber os limites permitidos dos ingredientes? Tamires, se o seu produto não tem RTIQ, não tem esses limites. Se um produto não tem RTIQ, ele não tem um padrão de identidade e qualidade. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui alguma coisa que não tem. Bolo. Bolo não tem RTIQ. Então, como que você vai me dizer que eu não posso usar 3 ovos no meu bolo? Eu posso usar quantos ovos eu quiser. Se eu não quiser usar ovos, inclusive, não preciso. Não tá lá definido que para ser bolo precisa ter farinha de trigo. Eu posso fazer bolo com a farinha que eu quiser, nem usar farinha, usar outra coisa. Então, não tem. Se não tem RTIQ, não tem padrão. Agora, essa questão dos limites permitidos dos ingredientes, precisa tomar cuidado com aditivos. Aditivos é outra coisa, aditivos não estão em RTIQ. Os aditivos você vai achar em legislações específicas de aditivos para o seu produto ou então na RDC 45 de 2010. Ela define alguns limites para aditivos. Tem aditivo que não tem limite, que aí é quando aparece aquele Q.S, que é Quantum Sats, que é a quantidade necessária para que aquele aditivo exerça a função tecnológica dele no seu produto. E tem outros aditivos que tem sim um limite máximo que você pode usar por 100 gramas do produto. Então precisa ficar de olho nisso, tá? Mas se não tem RTIQ, não vai ter padrão, não vai ter denominação de venda definida, não vai ter classificação, não vai ter denominação de qualidade, não vai ter ingredientes obrigatórios, ingredientes opcionais, não vai ter nada disso. Oi, Aline, por enquanto não precisa fazer os rótulos com a nova legislação, né? Renata, por enquanto não, se o seu produto for comercializado agora, tá? O que eu ia dizer é que principalmente quem trabalha em grandes empresas tem projetos de novos produtos para 2022, 2023, 2024, 2025, já tem vários lançamentos programados. Então, esses que serão lançados depois de outubro de 2022, aí sim já precisa pensar nas novas legislações, tá? Então, de novo, entender do produto e do processo e da legislação, tudo junto. Para quando é esse produto, né? Quando ele vai ficar pronto? Qual é o prazo? Se ele for comercializado agora ou antes de outubro de 2022, não precisa estar, nem deve, né? Não é que não precisa, não deve estar nas novas legislações. Tem que estar nas legislações atuais que estão em vigor. Agora, se for para um futuro, aí já tem que pensar assim em todos os padrões. Inclusive, se você estiver pensando em um produto novo, por mais que ele vá ao mercado agora, já pense nos padrões para a nova rotulagem. Então, assim, o que adianta você lançar um produto novo agora que você vai ter que reformular ano que vem, porque senão ele vai ter uma FOP, né? Então, já pensa nisso agora, já que é um produto novo. Então, assim, a gente vai trabalhando já pensando nas legislações novas, mas não colocando elas em prática de fato no rótulo,
tá? Por isso que a gente sempre bate na tecla de que não é muito tempo, gente. Não é muito tempo. Começa agora as mudanças internas, tá? Até isso refletir no rótulo. Moni perguntou: no POA, gente, é produto de origem animal. Não vai precisar colocar fabricação, mas o lote sim? Sim, Moni, exatamente. Agora os produtos de origem animal, né, depois da atualização tanto do RISPOA quanto da N22, não tem mais a obrigatoriedade de colocar data de fabricação. Mas o lote não tem nada a ver com isso. Lote e prazo de validade continuam obrigatórios, tanto para produtos de origem animal quanto para todos os outros. Essas informações são sempre obrigatórias. Como devemos proceder com clientes que já estão nos solicitando as informações relacionadas às novas legislações? Então, Mirella, eu acho que tem que explicar exatamente o que acontece. Falar, olha, primeiro entender, né, para quando é o seu produto, quando ele vai ao mercado, ele já vai agora, essas legislações ainda não estão em vigor, elas entram em vigor em outubro de 2022. Se o seu produto já está no mercado, tem um prazo de até 1 ano depois que entrar em vigor para adequar. Então a gente já não dispensa o cliente, porque eu sei que tem muita gente aí da consultoria que tá dispensando o cliente que vem atrás de nova rotulagem, tipo, não é agora, ano que vem a gente conversa. Não, gente, já tem um trabalho muito grande a ser feito desde agora. Então explica pra ele tudo que tá envolvido. Fala, olha, não dá pra gente trocar de fato, mas vamos começar a pensar já? Deixa eu fazer aqui uma análise do seu produto. Deixa eu ver se você vai precisar fazer uma FOP, do que vai ser essa FOP. Deixa eu ver se você tem espaço pro tamanho da tabela nutricional que vai ser agora. Você não tem as informações de açúcares, você já pensou o que você vai fazer, você vai esperar vir dos ingredientes, você vai mandar fazer análise do seu produto ou dos ingredientes, como que a gente vai separar açúcares totais e adicionados. Então tem muita coisa a ser feita. De repente você pode já, até depois de fazer toda essa análise, que vai demorar um pouco, aí você vai discutir com eles, tem FOP aqui de alta em gordura saturada, você vai manter? Você vai reformular esse produto? Se reformular, tem que falar nova fórmula. Então tem muita coisa para ir explicando já para o seu cliente antes disso virar uma informação no rótulo em si, tá? Então você já pode ir fazendo todo esse trabalho e cobrar por ele, lógico, né? Porque não é porque no fim ele não vai ver um rótulo feito que você não vai cobrar por isso. Isso tudo é seu conhecimento. Então isso tudo é uma consultoria. Então já vai orientando nesse sentido. E se no fim, a hora que você tiver todas as informações e ele falar de repente, não, eu não vou reformular, vai com FOP mesmo, não sei o que, você faz. Você fala, olha, então tá. Lá, em outubro de 2022, é isso aqui que você tem que ter. Pronto, faz, dá pra ele e fala, não é pra usar ainda. Não é pra usar ainda. E pronto. E se ele usar, o problema é dele, né? Se resguarde de que você avisou 1000 vezes que não era pra usar ainda. Citando açúcares adicionados na tabela nutricional, mesmo assim tem que fazer FOP? Sim, Marinês, porque o FOP e citar açúcar na tabela de informação nutricional não tem nada a ver uma coisa com a outra. Açúcares na tabela de informação nutricional são obrigatórios para todos os alimentos, mesmo que você declare 0. E aí o FOP vai vir em determinados alimentos que atingirem o limite lá que eles definiram. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Açúcares adicionados na tabela a gente sempre vai ter e FOP em alguns casos. Maitê e Deca perguntando o que é FOP. FOP é uma sigla, gente, para rotulagem nutricional frontal, tá? É uma sigla em inglês, então assim, mundialmente a rotulagem nutricional frontal é conhecida como FOP. É a sigla para Front of Pack ou Front of Pack, Pack Labeling, enfim, Front of Pack é rotulagem nutricional frontal. A Thaís pergunta aqui, como documentar o lote? Isso é processo interno da empresa, não tem um jeito certo de documentar o lote. Você só precisa ter isso documentado. Se você vai fazer uma planilha onde você vai anotar toda vez que mudou um lote, qual foi o lote, se isso vai ser automatizado, se isso vai ficar num sistema da empresa, não sei, aí é de cada empresa, tá? Não tem tem que ser assim. Após sua edição nos rótulos, eles retornam para você conferir novamente e aprovar? Como você organiza? Nem sempre. Eu já incluo validação na minha proposta comercial. Então, toda vez que eu estou mandando uma proposta para um cliente, onde vai estar o valor, eu nunca mando só o valor, tá, gente? Eu já falei sobre isso aqui em live.
eu mando uma proposta onde eu descrevo quais vão ser as minhas atividades, o que está incluso ali naquela proposta. E aí eu já sempre coloco 2 revalidações. Então, o que são 2 revalidações? Eu vou mandar as informações para a pessoa, ela vai ou criar o rótulo em cima daquilo, ou corrigir, né? Dependendo se ela já tem a arte. Aí ela vai me mandar de novo isso corrigido ou isso criado. Eu vou olhar de novo. E aí, se tiver correções para fazer, vai para correção de novo e volta para mim mais uma vez. Se não tiver mais correção, aí, ok, morreu ali, segue o rótulo. Mas eu já coloco 2, sempre coloco, isso já é tipo padrão, 2 revalidações. Na hora de negociar, eu não dou desconto, tá, gente? Tipo assim, eu quero fazer exatamente esse trabalho por menos. Não, a gente negocia ali coisas. Então, uma das coisas que eu negocio se a pessoa não quer pagar o valor integral da proposta é isso. Vamos tirar uma revalidação, uma validação, ou vamos tirar as 2. E aí a pessoa fica assim, mas daí ela que não me manda, eu quero ver a cara desse rótulo mais. Não, olha, dá só uma olhadinha? Não, dá só uma olhadinha é a validação que estava inclusa na primeira proposta que você não quis pagar. Então, não dou só uma olhadinha, tá? Isso é meu serviço, é o meu trabalho. Eu faço ele em troca de dinheiro, assim como todos os outros trabalhos. Então, não tem uma olhadinha. Você quer uma olhadinha, paga a validação. Não quer uma olhadinha, tudo bem, não paga a validação. Então, é assim. Luciana falou: como funciona na prática? Equipamentos básicos, impressora para impressão e tudo, ou tudo via aplicativo? Lu, não se prenda a isso, tá? Não se prenda a isso. Eu não tenho impressora, por exemplo. Olha só, eu não tenho impressora. Aline, mas você falou que você imprime tudo. Sim, eu mando por e-mail pro Gabriel e falo: você pode trazer na hora do almoço, por favor? Ou você pode trazer hoje à noite, por favor? Ele que imprime tudo pra mim. Começa do jeito que dá. Ela falou assim, tudo via aplicativo, porque ela me mandou essa pergunta no particular e eu falei, manda lá na caixinha que eu respondo na live, que é melhor, que eu consigo desenvolver mais o assunto. E também já respondo pra todo mundo. Então eu falei pra ela assim, pra começar, você só precisa ter o seu conhecimento em rotulagem e um celular. Você consegue fazer do celular. É o melhor jeito? Não, né, gente? Mas dá pra começar. Então, todo celular tem um bloco de notas que você consegue escrever. Todo celular você consegue mandar um e-mail. Não todo, né? Mas a grande maioria hoje em dia você consegue mandar um e-mail. Então, você consegue ter o Word ou o Excel no seu celular. Então, você consegue escrever um relatório pelo seu celular. Você consegue... nesse momento não tem como fazer um relatório escrito no Word, né? Que é como eu faço. Escrevo no Word, salvo em PDF para mandar. Não consigo fazer isso. Tudo bem, escreve as informações ali no e-mail mesmo, direto. Então você só precisa do conhecimento e de um celular, só. Se você nem tiver um celular, você precisa do seu conhecimento, um papel e uma caneta. E aí você vai no bração mesmo, escreve tudo. Separa por tópico, separa por cor, escreve e manda por correio pro seu cliente. Ou leva lá e entrega pra ele o relatório escrito à mão. Mas explica pra ele que é assim que você vai escrever, né? Mas não precisa, não tem equipamentos básicos. Preciso de uma impressora. Não. Se você tiver um computador, melhor, com certeza. Se você puder trabalhar com 2 telas, melhor ainda, porque é um caminho sem volta. Eu tenho 2 telas aqui, então eu tenho meu notebook, e aí eu trabalho em 2 telas. Eu escrevo o relatório em uma, normalmente na outra tá aberto ou o checklist ou as legislações que eu usei. Já falei isso aqui, que eu sempre abro as legislações que eu vou usar antes. Então, tô trabalhando, com um salame. Tô trabalhando com iogurte, né? Então, tô trabalhando com iogurte. O que eu faço? Eu vou abrir, eu deixo aberto todas as legislações que eu vou precisar já. Então, vou abrir RISPOA, vou abrir IN22, vou abrir RTQ de iogurte, vou abrir alergênicos, vou abrir lactose, vou abrir tudo. Quer dizer que eu vou usar todas? Não, às vezes não vou precisar checar. Mas se eu precisar checar, ela já tá ali. Porque daí eu não perco essa linha de raciocínio, porque... tô em dúvida que se pode usar calda de brigadeiro no iogurte. Peraí, tem que ver isso na RTQ de iogurte. Aí até que você vai, que você acha qual é a legislação, que você abre ela no Sysleges, que você abre o PDF, você nem lembra mais o que você ia procurar, que você precisava. Entendeu? Você já quebrou o seu raciocínio. Então essa é uma dica que eu dou. Já deixa aberto todas as legislações que você consegue ver que talvez você precise. Inclusive
Inclusive a RDC 259, alergênicos, todas, até essas que a gente já tem mais conhecimento, né, dependendo da prática, eu deixo aberto porque, putz, mas será que isso aqui é alergênico? Não lembro. Será que é castanha ou eu tenho que definir? Igual esses dias uma Plat tava lá perguntando, pecan é a mesma coisa que nozes? Então já pensou se você tá fazendo o trabalho, daí, putz, pecan é a mesma coisa que nozes? A 26 já tá aqui aberta, olha lá, não. Ela define noz pecan e define nozes, então não é a mesma coisa, ok. Volta aqui, entendeu? Você não quebra o seu raciocínio até procurar e tal. Então eu já faço isso. Olha lá, a Ju falou, 2 telas pra corrigir, a arte é a vida. Eu trabalho sempre com... Depois que você tem 2 telas, você acha função para as 2 telas até quando não precisa, né? Então assim, se eu pudesse ter 3 telas, eu teria. Se eu pudesse encher essa mesa de tela, eu enchia. Lógico que tem coisas melhores para você, né, deixar o seu trabalho mais confortável, mas o que você precisa ter mesmo é o seu conhecimento. Com o seu conhecimento, até relatório na mão você escreve. Abas do Google Chrome também são vidas. Também, Fê, também são vida. Abas do negócio do PDF também é vida, porque as minhas legislações eu abro tudo em PDF, eu acho melhor. Então eu vou abrir um monte de legislação, porque aquele monte de abinha do PDF lá também é vida. A Cris falou, perde o raciocínio, pensei que fosse a única. Não, nossa, mas várias vezes. Ainda mais se assim, ó, se tá fácil achar a legislação, até não. Então, tipo, nossa, eu tô com dúvida se nós e nós pecan é a mesma coisa. RDC 20, Biblioteca de Alimentos da Anvisa, RDC 26, abre, nós pecan. Agora, será que calda de brigadeiro pode em iogurte? Putz, até você lembrar qual que é o RTI que é de iogurte, aí procura no Google, aí acha, aí abre os Sysleges, aí vai no módulo cidadão, aí coloca as informações lá, aí acha, aí vê se tá em vigor, se tem alguma coisa que atualizou, não, vai lá. A hora que você consegue abrir a legislação, você olha pra ela e fala, o que eu vim fazer aqui? Qual que era a minha dúvida que eu vim parar aqui? Aí você olha de novo pro relatório que você estava fazendo e você fala, que dúvida que eu tinha tido? Quanto se pode cobrar por um rótulo? Então, quanto se pode cobrar por um rótulo? Quanto você quiser. Se você quiser cobrar 10 reais, você cobra 10 reais. Se você quiser cobrar 1.000 reais, você cobra 1.000 reais. Vão pagar 1.000 reais? Acho difícil que alguém pague 1.000 reais por um rótulo. Mas, se você conseguir, mérito seu. Vão pagar 10 reais? Vão, um monte de gente. E aí, pra você ganhar 1.000 reais no mês, você tem que fazer muitos rótulos. É muito de você saber cobrar por um rótulo. E aí, nesse post, eu te dou a linha de raciocínio. Então, assim, normalmente, os conselhos regionais de nutrição, eles definem esse valor. Ah, Aline, mas eu não sou nutricionista. Não tem problema, você trabalha com rotulagem. Eu sou engenheira, por exemplo. Sou engenheira de alimentos. Você acha que o CREA define quanto eu vou cobrar por um rótulo? Não, o CREA acha que todos os engenheiros são engenheiros civis, né? Então, tem a hora lá, técnica, tem a hora da obra, tem um monte de hora lá que não serve nada pra mim, porque eu sou engenheira de alimentos e trabalho com rótulo. Então, o CREA nessas horas não é muito válido pra mim. Então, eu fui no Conselho Regional de Nutrição de São Paulo, que é onde eu estou, e lá eles falam que só uma tabela nutricional é R$150 e um rótulo completo R$500. Eu cobro isso? Não, porque eu não cobro por rótulo, eu cobro por hora. Então a minha hora tem o valor e cada projeto vai me demandar um tanto de horas. Ah, como que eu defino a minha hora? Gente, tem muita coisa envolvida em definir a hora, tá? Inclusive eu tô querendo fazer uma live sobre isso, sobre como definir a hora, como cobrar e tudo mais. Acho que vocês têm interesse, né? Que vocês me perguntam muito sobre isso. Eu sou meio relutante pra falar de dinheiro, tá, gente? Vou falar bem a verdade. Não pra falar de dinheiro, mentira, eu sou nem um pouco relutante pra falar de dinheiro. Eu converso sobre dinheiro numa boa. Mas eu sou meio relutante de falar essas coisas de como cobrar. Eu acho que, não sei, é muito pessoal, sabe? Esses dias alguém... Rótulos, tá bom? Eu falei, não sei, tá bom pra você? Tá bom pro seu cliente? Não sou eu que vou te falar se tá bom ou não. Esse valor é confortável pra você? Você acha que vale a pena ganhar esse valor para fazer este trabalho? Ela falou, acho. Eu falei, seu cliente topou pagar? Ela falou, não sei. Eu falei, então é isso que importa. Se tá confortável pra você e seu cliente topou pagar, é isso, tá ótimo. Agora, se não tá confortável pra você, não tá bom. Se seu cliente não topou pagar, tem que entender também, por que ele não topou pagar, né? Não é assim, não topou pagar, tá caro. Não. Às vezes ele só não era o cliente pra você, tem isso também. Nossa, nos seus primeiros rótulos demorava em média quantas horas pra elaborar?
Eu não faço ideia, porque os meus primeiros rótulos, eu ia até a empresa e eu ficava lá. Então eu ia 2 vezes por semana e ficava lá, tipo, 8 horas por dia trabalhando. Ficava umas 6 horas, vai, sei lá. Entre 6 e 8 horas por dia, 2 vezes na semana. Depois passei aí 1 vez por semana, mas eu trabalhava em casa também. Então eu não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia. Mesmo porque eram rótulos que estavam em desenvolvimento, de produtos que estavam em desenvolvimento, os rótulos que já existiam, onde a gente estava mudando a arte. Então não era tão simples assim, tipo, corrigiu e pronto. Era um trabalho mais longo, assim, então eu não sei mesmo. Mas hoje vocês me perguntam muito assim, um rótulo simples pra você, que você considera simples, você demora mais ou menos quanto tempo? Para corrigir um rótulo simples e fazer mais 2 revalidações, eu cobro em média 5 horas, tá? Para corrigir e fazer 2 revalidações. Em média também, tá, gente? Em média umas 4, 5 horas. Estou com um rótulo de marca tradicional e a info não contém glúten está no final da lista de alérgicos. Se ela tá junto, não. Mas acredito que seja alérgicos, contém, blá, 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 ponto, não contém glúten, né? Se for isso, sim. A informação de não contém glúten, ela não tem lugar definido, então ela pode estar literalmente em qualquer lugar do rótulo, desde que não esteja atrapalhando outra informação, mas não vai colocar não contém glúten dentro da tabela nutricional. Você pode pôr em cima, embaixo, antes da lista de ingredientes, depois do painel principal, do painel lateral, quando você quiser. Como achar as legislações na biblioteca da Anvisa? Qual a melhor forma de encontrar? Ctrl F, e aí você escreve ou a legislação que você quer, caso você já saiba, ou uma palavra-chave, tipo alergênicos. E aí você vai buscar ali no documento. Ctrl, gente, tudo pra achar qualquer coisa na internet é Ctrl F. Vai só na base do Ctrl F.